Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa parte do Senhor Jesus, amém? Se vão poder assentar alguns minutos, por favor. Agradeço, né, irmão, desde já a confiança, né, desse ministério, né, do pastor, com a sua esposa, todos os obreiros e membros, né, já parabenizando, né, irmão, os irmãos por essa obra, por essa igreja. Convite, né, do nosso irmão, amado e amigo, né, Rony de Lima, que nos fez esse convite, né, irmãos? E eu falei para ele que a primeira muralha que tinha que cair tinha que ser na minha vida, né? Na minha enfermidade, qual por onde eu estou passando. Mas pela fé viemos aqui, né, irmãos, para bem dizer e proclamar o nome do Senhor. Porque não estamos aqui para pregar nós mesmos, mas sim a Cristo, né, irmão, que vive e reina para todo sempre. Amém, igreja? Não preciso dizer que trago um abraço, né, do meu pastor, né, que meu pastor se encontra aqui presente, pastor Anderson Cleito Parente, né, junto com a juventude da minha igreja, minha mãe que ali está, né, o obreiro Silvio, junto com a sua esposa, né, nossa irmã Jo, junto com a nossa irmã Aleluia, que louvou, né, a jovem Sara, junto com a sua mãe. Louvado seja Deus, me encontro alegre. Né, outros irmãos que nós já conhecemos, amigos aqui de caminhada, de ministério. Pena meu filho Samuel não ter podido chegar, né, irmão, até o dia de hoje. Né, ele ligou que estava trabalhando, estava preso no trânsito lá em Copacabana. Ficaria difícil dele estar aqui hoje, juntamente conosco, com os irmãos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas me alegro, né, por ouvir, né, a Raquel louvar o Senhor com este hino, que eles louvaram o Senhor com este hino, apenas um toque. Acho que a Raquel deveria ter mais ou menos uns 9, 10 anos, 10 anos, Samuel mais ou menos assim também. E louvaram ali na Fórmula do Gol, né, irmão, para mais de 500 pessoas. E nesse dia, irmão, eu pude ver pessoas que não eram evangélicas, chorando, se prostrando diante do Senhor com esse hino, apenas um toque. Quando foi agora no mês passado, né, entramos no mês de... Já estamos findando maio, né? Então acho que é nesse mês. Vamos fazer uma visita ali numa igreja na Cidade de Deus, aonde uma jovem veio até o meu encontro e falou comigo sobre aquela festividade, que aquelas crianças louvaram o Senhor com este hino, apenas um toque. E eu glorifiquei a Deus, irmão, porque a fé é o firme fundamento, né, das coisas que não se vê, mas é a prova daquilo que nós esperamos que o Senhor ele vai fazer. Naquele dia nós não vimos, né, almas nenhumas nem se renderem aos pés do Senhor, que estavam numa festa de 15 anos, e onde ali a família nem era cristã, mas já tinha ouvido Raquel e Samuel louvar, e convidaram eles para estarem ali louvando e bendizendo o nome do Senhor naquela festa. E por que não, né, irmão, proclamar o nome do Senhor? Que a nossa maior missão é essa, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu fico alegre por esse convite, mas me alegro mais ainda quando nós estamos evangelizando, né, ganhando alma para Jesus. E nesse início de mês, irmão, eu tive esse relato, que ali, né, irmão, uma família, para a honra e a glória do nome do Senhor, se rendeu aos pés do Senhor com esse hino, apenas um toque. E eu creio, irmão, que nessa noite, né, o Senhor ele já tem tocado na sua vida, não somente através do hino, mas da palavra, das orações, né? Quando eu cheguei aqui, a missionária estava falando sobre Penina, de fé, e nós vimos que o Senhor ele respondeu a Ana, né? E não é por muito falar que seremos ouvidos. Ana tão somente entrou no templo, dobrou o seu joelho, ali gemeu nos pés do Senhor, e o Senhor contemplou o coração daquela mulher, né? E como disse ali a palavra do profeta, né, ao tempo determinado você retornará aqui, né? E ali ela voltou trazendo consigo não só a demonstração de fé, mas ela trouxe a prova viva da sua fé, que foi o seu filho, e pôs o nome de Samuel e entregou ele na casa do Senhor como ela houvera prometido. E depois disso Ana teve mais e mais filhos para a glória do Senhor. Então, irmão, hoje aqui não é diferente. Talvez você possa estar aqui gemendo como Ana, mas no tempo determinado por Deus, o Senhor ele vai lhe conceder a sua vitória. Eu não tenho o costume muito de botar tema em pregação, mas quando o presbítero Rony, né, entrou em contato comigo sobre essa mensagem, eu ainda não tinha recebido, irmão, mensagem nenhuma. E eu falei assim: Jesus, eu não quero ser uma imagem na vida, um mensageiro sem mensagem. Senhor, me dá algo para que eu possa falar nesse dia para a tua igreja.
E foram se passando os dias, e quando aprove o Senhor, né? Foi mais ou menos agora, no dia 16, então foi no dia dia 9 de maio, nós estávamos, irmão, no monte, eu, presbítero Jorge, estávamos clamando pela sua filha, que se encontrava internada no hospital do Cardoso Fonte. E fomos ali tão somente para clamar pelaquela jovem. E ali naquela oração no monte, nós clamando ao Senhor, o Senhor falou comigo sobre o tempo. E quando eu não falei nada com os irmãos, descemos o monte e eu entrei em contato com o presbítero e falei assim: presbítero Rony, eu posso trazer uma mensagem, não que eu vou sair fora do tema da muralha, mas o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração sobre o tempo. Ele falou: irmã, tem liberdade. Eu falei assim: então amém. E nós clamamos ao Senhor, irmão, sobre a vida daquela jovem naquele monte. E eu agradeço também aqui, né, irmão, de tribuna, a oração dessa igreja, de todo esse ministério, né, que na segunda-feira, no dia 14, eu liguei para a casa do presbítero Rony e falei assim: Rony, pede a oração à sua igreja, o presbítero Léo, que é nosso amigo também, que fizesse oração, né, pela filha do Jorge. Tinha dado na entrada no hospital do Cardoso Fonte, os médicos não sabiam o que ela tinha, e naquela segunda-feira que nós estávamos ali no monte, o médico estava fazendo aquele exame de biópsia, e nós esperávamos, né, irmão, o resultado, né, de acordo com a nossa fé, que ela sairia dali, né, curada para a honra e a glória do nome do Senhor. Mas como o Senhor colocou no meu coração, o tempo é de Deus. E chegou o tempo no dia 16 de maio do Senhor levar e colher aquela jovem para a honra e a glória do nome do Senhor. Na hora nós não entendemos, porque tantas igrejas orando, tanta igreja pedindo, tantos irmãos clamando, jejuando ao mesmo tempo, mas depois nós fomos entender por que, irmão, o tempo na vida daquela jovem. E eu comecei a meditar na vida do Senhor Jesus, que em 3 anos Ele fez uma grande obra que chegou até nós. E quando, irmão, soubemos do relato da caminhada daquela jovem, mediante, né, o seu velório que foi feito na sua igreja, irmão, que coisa linda. Jovens dando testemunho daquela jovem, o esposo dela dando testemunho dela, a sogra, o pastor, o ministério. Irmão, que coisa linda, né? O pai, que é o presbítero Jorge, né? Que ela ganhou o pai dela para Jesus, ganhou a irmã dela para Jesus, evangelizou, fez a obra, cumpriu o seu ministério. E eu comecei a entender que o tempo de Deus chegou para a vida dela, irmão. Nós estamos esperando, aguardando a vinda do Senhor, mas também temos que estar preparados para o Senhor vir nos buscar, para o Senhor vir nos chamar. E o tempo de Deus chamar aquela jovem chegou, porque, irmão, era só testemunho de bênção, só testemunho de vitória, né? Ela estudou, se formou, passou em concurso público, casou com a sua casa toda mobiliada e pôde dar testemunho que teve um esposo maravilhoso. Tudo que ela pediu na sua vida, o Senhor lhe deu. O ministério, a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quantos evangelismos aquela jovem fazia, quantas campanhas, quantos louvorzão já fez até mesmo aqui na nossa igreja, na Estrada da Ligação. E o que, irmão? Nós temos que questionar a Deus? Nada. Chegou o tempo de Deus para a vida dela. Ela cumpriu o ministério ao qual o Senhor lhe tinha preparado, lhe tinha separado. Agora, irmão, resta um legado para mim e para você. Resta um tempo ainda de Deus para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso, irmão, não vou sair da mensagem como eu falei, mas eu quero agradecer a oração da igreja, quero agradecer a oração desse ministério, agradecer a oração dos irmãos que choraram junto conosco ali na Estrada da Ligação, os irmãos que gemeram junto conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, irmão, entrando nessa passagem, né, da quebra da muralha. Josué, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 6, amém? Quem puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Glória a Jesus. Josué, capítulo 6. Sexta-feira falei: Rony, fora a bênção da minha saúde, ainda vem agora esse resfriado tão forte. Mas como foi louvado aqui, né, irmãos? Aleluia, o Senhor é quem renova a nossa fé, né? Conforme o hino, né, que a Sara louvou aqui, né? Nós somos pequenos, mas o Senhor nos leva além, amém?
Glória a Jesus. E hoje eu estou indo além, irmão, das minhas capacidades e possibilidades humanas. Diz aqui, irmão, Josué, capítulo 6, diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade, uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade. E 7 vezes. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas. E a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás do Senhor. E os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tocaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, e ela e a todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor e irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém, igreja? Quantos creem que hoje você está recebendo a sua vitória pela fé? Que esse muro, a muralha, já foi, irmão, jogado por terra na sua vida, amém? Mas mais uma vez, irmão, vamos dar à igreja poder assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos priorizar mais um pouquinho o texto e valorizar mais um pouco o texto ao qual nós lemos. Irmão, nós vemos na passagem, nessa palavra tão gloriosa, irmão, que ela é viva e eficaz, penetra, né, até a divisão da alma e da medula,
Louvado seja o nome de Deus. É através dessa palavra, eu sempre digo isso lá na igreja, né, irmão, que nós encontramos vida e vida com abundância. É a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que edifica, a palavra que transforma, é a palavra que te renova, a palavra que é o teu escudo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra que nos momentos mais difíceis, aleluia, ela te dá força para você vencer. E nós vemos, irmão, nesse livro de Josué, louvado seja o nome do Senhor, né? Josué era um jovem escolhido pelo Senhor, irmão, para liderar. Hoje nós vemos, irmão, muitos, aleluia, líder, mas poucos escolhidos. Mas essa passagem, irmão, ela nos destaca, né, que o Senhor, Ele não só chamou Josué, mas também o escolheu para uma grande obra, para ele ser líder. Deus fez uma promessa, irmão, de liderança a Josué, desde o livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 17, 14 e 13. As horas já são avançadas, eu não vou ler, mas se os irmãos puderem ler, em caso os irmãos meditem, na chamada de Josué, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Nesse versículo, irmão, Deus faz uma promessa, né, que ele seria com Josué, assim como ele foi com Moisés. E nesse tempo, irmão, aqui, Moisés ainda estava vivo. É como eu falei, os irmãos ficam bem apercebidos sobre o tempo. Moisés ainda estava vivo, mas o Senhor já tinha separado, né, Josué para liderar, para um ministério, para uma obra. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vemos, irmão, que o preparo, né, do homem, né, o preparo humano, o preparo para o mundo secular, né, nós somos preparados muitas das vezes para alcançar determinado padrão, ou determinada posição, ou determinado setor, né, no nosso trabalho, mediante a nossa formação secular, né, quando você faz aí um estudo fundamental, um estudo médio, uma faculdade, aí você recebe aquele diploma do homem, você está preparado, né, para ali você seguir determinada função, determinada profissão, seja ele médico, enfermeiro, né, advogado. Você se prepara dentro dos requisitos que esse mundo, né, tem para nós. Mas o preparo de Deus, irmão, não está baseado no intelecto humano. O preparo de Deus, irmão, ele está baseado nos requisitos espirituais na vida do homem e da mulher de Deus. O preparo do homem secular é um, mas o preparo na vida espiritual de um homem e de uma mulher é outro. Deus não trabalha como nós trabalhamos. Deus não vê como o homem vê. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, e nem os nossos caminhos são os caminhos do Senhor. A escolha de Deus, a separação de Deus, ela é diferente. Eu já parabenizo, irmão, essa igreja e cada membro dessa igreja, porque pude conhecer em parte a separação do ministério na vida do pastor Paulo e da vida da sua esposa, quando o culto ainda se encontrava lá na estrada do Guerengue, né, na direção do outro pastor. Depois, na trajetória deles, eles chegaram até a casa deles. Da casa deles chegaram até um local separado aqui ao lado, e depois desse local chegaram até aqui. Então nós vemos que não foi por separação do homem, mas por chamada de Deus. Que a chamada do homem é diferente, mas a de Deus, irmão, é algo sobrenatural, espiritual, que o homem natural, ele não tem como entender, né? Porque no nosso natural, né, pastor Paulo, como nós entenderíamos que o pastor sairia, deixaria, aleluia, hoje, para que o Senhor hoje estivesse aqui? Então, no homem natural, a gente iria questionar, né, o outro pastor, por que fez isso, por que fez aquilo, mas é homem de Deus, não é homem de Deus. Mas no homem espiritual, nós entendemos hoje porque o homem de Deus está aqui, porque era necessário que o homem de Deus deixasse lá, para que esse homem hoje estivesse aqui. Irmão, o chamado de Deus é diferente do chamado do homem. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos, irmãos, requisitos, louvado seja o nome do Senhor, né, na nossa vida, né, para que nós pudéssemos estar preparados para fazer a obra do Senhor. Aleluia, passamos por situações adversas. É como eu já falei aqui, o requisito natural, você estuda, você vai galgando o degrau, você vai passando de um ano para o outro na sua escola, termina o estado fundamental, vai para o médio, depois vai para a faculdade. Mas os requisitos espirituais, irmão, ele vem com condições que nós muitas das vezes não esperamos. E para o povo de Israel,
o requisito para que eles pudessem estar experimentados e preparados para entrar na terra prometida, para que essa muralha fosse derrubada na vida deles, seriam eles passar ali, irmão, aquele árduo tempo no deserto. O requisito espiritual para de Deus na vida deles é que eles precisavam passar no deserto. O requisito espiritual para a vida deles é que eles precisavam saber o que era sentir sede. O requisito espiritual na vida deles era que eles precisavam saber o que era sentir fome. O requisito espiritual na vida deles era que eles necessitavam saber enfrentar os inimigos, enfrentar aqueles povos que não eram povo de Deus, né, irmãos? Os aveus, os amorreus, os heteus, todos aqueles povos que habitavam ali naquela terra, Deus permitiu com que eles fossem passando, né, por essas situações. E nós vamos ver, irmão, que logo no primeiro capítulo, o Senhor ele vem ratificando mais uma vez a promessa que ele fez a Josué. Ele falou assim: assim como fui com Moisés, eu serei contigo. No capítulo 1, nós já vemos os requisitos que o Senhor ele deixa para o líder espiritual Josué. O que ele fala para Josué? É uma passagem bem conhecida, né? Que era para ele meditar na palavra do Senhor, para que ele não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. Outro requisito para Josué era que ele meditasse na palavra do Senhor de dia e de noite. E hoje nós, muitas das vezes, irmãos, passamos o dia e não lemos a palavra do Senhor. Às vezes, muitas das vezes, entra a noite, nós não lemos a palavra do Senhor. À tarde, então, irmão, que é o período, né, que no mundo secular, o trabalho secular leva de mais ou menos 8 da manhã a 5 da tarde. É aquela hora mais corrida que a gente tem para poder estar correndo com o serviço para adiantar, para vir embora. Aí a hora passa, né, devido à nossa vida natural, e a gente não medita na palavra do Senhor. Mas o Senhor deixou, irmão, esse requisito para Josué. E ele precisava, irmão, meditar pelo que ele iria enfrentar no decorrer da sua caminhada, da sua trajetória. E enfrentando, irmão, situações adversas, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós nos deparamos, como vem aqui no capítulo 2, louvado seja o nome do Senhor, quando o Senhor ele pega e envia os seus 2 espias, né, ali a Jericó, nós nos deparamos assim, irmão, com os 2 homens. Chegamos lá na terra, olhamos as dificuldades e muitas das vezes nós não vemos recursos. Obrigada, irmão. Nós não vemos, irmão, recurso, né, natural para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Mas mesmo quando Deus enviou os espias dele naquela terra, o Senhor, como nós lemos, ele já tinha preparado Raabe. E quem era Raabe, irmão? Era uma prostituta. Que quando ela recebeu aqueles homens, irmãos, eu creio que através do Espírito Santo, e ela já ter ouvido falar das maravilhas que o Senhor já tinha feito outrora pelo povo de Israel, ela já tinha ouvido falar que o Senhor já tinha aberto o mar vermelho, ela temeu, irmão, o Deus daqueles 2 espias. Ela temeu o poder de Deus sobre a vida daqueles homens. E ela tão somente logo pega aqueles homens, esconde lá dentro da casa dela para que aqueles homens pudessem ser abrigados e guardados. E ela, irmão, com esse ato, ela passa a entrar dentro da genealogia de Jesus. Nós vemos lá no início do livro de Mateus, capítulo 1. E entre, irmão, as adversidades que aquele povo passou, uma delas já foi essa. Aqueles 2 espias ir para aquela cidade que eles não conheciam, cidades que eles não tinham amigos, mas aonde o Senhor entrou com providência. Essa foi uma das adversidades até eles conquistarem essa terra, até essa muralha. Eu falei de tempo, estou levando mais um tempinho, mas os irmãos lá na frente vão entender, irmão, por que eu estou falando tudo isso. E nós, irmão, muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, né, como vem dizendo aqui, irmão, no capítulo 3, mensagem sobre o rio Jordão. E o Senhor nos faz uma promessa, irmão. E quando nós estamos no decorrer da nossa caminhada, vem de encontro à nossa vida, muitas das vezes, um rio como esse aqui. E o que aconteceu, irmão, com esse rio? Esse rio não estava vazio, esse rio não estava, né, com muita facilidade para que o povo passasse por ele. Ele estava numa enchente, ele estava na época da cheia. Ele estava naquela época de o homem olhar assim no seu olhar e dizer assim: olha, eu não consigo passar por esse rio.
Glória a Jesus. Eu não consigo. Porque, irmão, aquele rio, ele estava com as águas muito agitadas. Mas o Senhor queria glorificar o nome dele na vida de Josué e na vida daquele povo. Sabe por quê? Junto à margem daquele rio, existia um lugar chamado, louvado seja o nome do Senhor, Sitim. E esse foi o último acampamento, irmão, do povo de Israel. E sabe, hoje eu comecei assim a meditar, né? Quando o irmão falou, eu pedi até para o irmão, falei, irmão, prepara outro mensageiro. Ele falou, irmão, não consegui. Falei, Jesus tem misericórdia. Aí comecei a ler um pouquinho e vi, irmão, que esse lugar chamado Sitim, né, ele estava situado às margens do Rio Jordão. E esse lugar foi aonde, pela madrugada, o Senhor ele falou com Josué. E nós fomos observar e ler, né, o que era aquele lugar, por que se chamava aquele lugar, o que já tinha acontecido em outrora naquele lugar. Esse lugar, irmão, chamado Siquim, no passado, foi aonde o povo de Israel, ele se contaminou, né, com as mulheres, com as prostitutas, e o Senhor ali, irmão, fez com que eles parassem naquele determinado lugar, aonde outrora já tinha sido vergonha para o povo de Israel, agora fosse glória para o povo de Israel. O Senhor queria que ali, irmão, fosse manifestada onde houve a vergonha, tivesse a honra. Eles tinham que passar por ali, por Sitim, e eles tinham que ali ter alguma manifestação de Deus. No lugar de vergonha, Deus não vai deixar o povo dele totalmente num lugar de vergonha, não. Ele sempre vai glorificar o nome dele na sua vida. Aonde um dia você foi envergonhado, o Senhor ele vai glorificar o nome dele na sua vida. E ele glorificou o nome dele ali, porque foi aonde ele se manifestou para Josué de madrugada, às margens do rio. Às vezes, muitas das vezes, nós somente paramos e olhamos, não, né? O Senhor fez com que eles passassem a pés enxutos. Ali o Senhor operou um milagre, como nós vamos ver mais à frente. Mas o que o Senhor queria verdadeiramente era glorificar o nome dele, aonde o povo de Israel já tinha sido envergonhado, aonde o povo de Israel já tinha caído, aonde o povo de Israel já tinha se prostituído, aonde o povo de Israel já tinha se contaminado. O Senhor queria glorificar o nome dele naquele lugar. Então o Senhor fez com que eles se deparassem com o Rio Jordão, se deparassem com aquele rio cheio, se deparassem com aquelas correntes, irmão, agitadas, para que eles pudessem parar e ouvir a voz de Deus. Olha, na sua trajetória, o Senhor também vai colocar um rio na tua frente para você parar antes do milagre. Na tua trajetória onde teve vergonha, o Senhor ele vai fazer você parar, para você também ter honra aonde foi envergonhado, aonde tentaram te humilhar, aonde tentaram te envergonhar. Porque se você for ver as entrelinhas, foi nessa passagem do Rio Jordão, foi nesse lugar de Sitim que o Senhor falou de madrugada. Louvado seja o nome do Senhor com Josué. Nós vemos, irmão, no capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, que o versículo 1, que diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim e vieram até o Jordão. E ele e todos os filhos de Israel pousaram ali. E sucedeu, irmão, que ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca do concerto, do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja tudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. E mais adiante, no versículo 5, o Senhor fala assim com Josué, nesse mesmo lugar, irmão, que houve vergonha, o Senhor fala assim: olha, santificai, porque amanhã o Senhor vosso Deus fará maravilha entre vós. Por isso que eu quis destacar essa cidade de Sitim, porque muitas das vezes nós separamos o Jordão e nós não entendemos por que o Senhor fala ali para Josué: santificai, Josué, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O Senhor queria tirar, irmão, da memória daquele povo a vergonha que outrora o povo de Israel tinha se prostituído, tinha se contaminado. Aonde eles tinham se prostituído, se contaminado, o Senhor fala assim: agora santificai, porque eu vou fazer maravilha no meio de
voz. Aonde, irmão, houve a contaminação, o Senhor vem agora dando uma palavra de promessa, de vitória, que Ele vai fazer maravilha no meio de vós. Isso tudo antes da queda, né, irmão, da muralha. Antes da queda do muro, louvado seja o nome do Senhor. Né, irmão, essa cidade ficava, né, ali nas planícies de Moabe, ao deserto do Mar Morto, próximo ao Jordão. Né, irmão, aonde ocorreu uma queda espiritual, houve uma renovação espiritual para o povo de Israel. Louvado seja Deus. E aí, irmão, mais adiante, né, quando o Senhor ele vem falando que ali Ele iria fazer maravilha, o Senhor queria, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 3, né, de Josué, do versículo 9 e 10, irmão, vem dizendo assim, olha: então disse Josué aos filhos de Israel: chegai para cá e ouvi as palavras do vosso Deus. E disse assim, disse mais o Senhor a Josué: nisto conhecerei que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebezeus. Irmão, na nossa vida hoje, nós não temos assim, literalmente, assim, esses povos que vêm guerrear, literalmente, né? Com armas, a gente vê com carros de guerra, com aviões, né? Como nós vemos aí, aviões muito desenvolvidos nos Estados Unidos. Essa guerra agora que nós vimos há pouco tempo, né? Que é aí que os Estados Unidos fez. Mas hoje, irmão, nós temos guerras espirituais contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Guerra onde, para nós vencermos, irmão, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. Precisamos estar revestidos, irmão, de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes no dia mau. Houve a queda da muralha? Houve, mas também houve guerra, houve peleja. Houve povos, irmãos, que se levantaram contra o povo de Israel para que eles não chegassem até onde o Senhor os havia prometido. Mas tem uma coisa que o Senhor também vem nos dizendo nessa noite, que quem prometeu é fiel para cumprir. Se o Senhor um dia Ele te fez uma promessa, irmão, pode se levantar o que for contra a sua vida, porque se você tão somente permanecer firme, confiar e entregar a sua vida, irmão, na mão do Senhor, pode vir o que vier, pode acontecer o que for, que o Senhor Ele vai cumprir com as promessas dEle na sua vida. No capítulo 4, irmão, louvado seja o nome do Senhor, né? Já vem o Senhor se manifestando através, aleluia, do Rio Jordão. Né? Nós vimos que o Senhor ali, Ele fala com o povo no capítulo 3, prepara o povo, faz da vergonha a glória, faz da humilhação a exaltação, faz aonde o povo teve a queda, para que viesse agora a renovação espiritual. E no capítulo 4 o Senhor vem fazendo com que o povo viesse até o que, irmão? Memória dos feitos do Senhor, através da travessia daquele povo sobre o rio, aonde já é uma história bem conhecida, que o povo atravessou o Rio Jordão. O Senhor Ele fez com que aquelas águas, né, irmão, ali se secassem e eles passassem por pés enxutos, mas teve algo, irmão, assim de Deus especial ainda para aquele povo. E o que foi, irmão, que o Senhor Ele fez com que aquele povo, quando eles estavam atravessando o Rio Jordão, o Senhor fez, irmão, com que Josué separasse 12 homens, para que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aqueles homens pegassem 12 pedras, e com aquelas 12 pedras, eles levantassem um memorial do que o Senhor Ele tinha feito. Muitas das vezes, irmão, vemos, através dos milagres do Senhor, aleluia, nos alegramos, mas na nossa natureza, irmão, humana, é muito fácil também nós esquecermos dos milagres de Deus. Às vezes a gente lembra mais das lutas do que das bênçãos. A gente lembra mais dos momentos difíceis que estamos vivenciando agora do que os milagres que o Senhor já fez na nossa vida. Na hora que vem, irmão, a doença, nós lembramos da dor e não lembramos que na cruz do Calvário o Senhor
si todas as nossas enfermidades. Na hora do desemprego, a gente fica com a mão na cabeça e pensa: meu Deus, como é que eu vou viver? Vou pagar minhas contas? E nós não nos lembramos que o Senhor não deixou o povo dele perecer de fome lá no deserto. Não deixou que o povo dele tivesse falta de alimento no deserto. Foi como eu falei no início: há requisitos para nós alcançarmos a nossa vitória. E o Senhor pega, irmão, aqueles 12 homens, ordena a Josué para que eles colocassem ali um memorial. E outra coisa que me chamou a atenção sobre esse memorial, irmão, dessas 12 pedras, é que o Senhor estava fazendo com que, aleluia, a nova geração pudesse se espelhar na antiga geração. Porque o Senhor, irmão, aleluia, a palavra diz que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, e Ele será eternamente. Então Ele não quer, irmão, com que aquilo que aconteceu no passado venha a ser esquecido, que o que está acontecendo hoje venha a ser esquecido, porque hoje o meu legado, o teu legado, o meu ministério, o teu ministério, o ministério do pastor, o ministério do presbítero, o ministério das irmãs do ciclo de oração vão ser lembradas. Vão ser lembrados. Daqui a 10, a 20, a 30 anos vai ser lembrado, não vai ser esquecido. Talvez alguém, irmão, louvado seja o nome do Senhor, como eu falei, a memória, ela vai ficando fraca, a memória humana, ela vai ficando esquecida. Você pega aí talvez uma pessoa de 70 anos para cima, como a Bíblia diz, né, que vai vir no cansaço, enfado. Talvez ele já se esqueceu de algumas coisas, mas quando o Senhor, Ele deixa em memória algo visível, o povo vê, olha e se lembra. E o Senhor, Ele teve preocupação de que, com que o povo dele não se esquecesse dele. Tanto que, irmão, louvado seja o nome do Senhor, Ele pega lá no capítulo 1 de Josué e fala: assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo. E o Senhor hoje fala para essa nova geração: assim como eu sou com o pastor Paulo, como eu sou com o pastor Anderson, sou com o presbítero Rony, eu sou com as irmãs do ciclo de oração, jovens, o Senhor também será convosco. Deus não estava preocupado só com o milagre do Rio Jordão, não. Deus estava preocupado com que o povo não se esquecesse das maravilhas ao qual Ele tinha feito. Capítulo 4, irmãos, ele pega essas 12 pedras no meio do rio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E o Senhor, irmão, vem nos trazendo a lembrança, o capítulo 5. Para o ser humano é comum esquecer, mas Deus, Ele não se esquece. Amém, igreja? A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer de um filho que cria, mas o Senhor jamais, todavia, se esquecerá de ti. Amém? Finalizando o capítulo 4, entrando para o capítulo 5, o Senhor, Ele fala, irmão, sobre Gilgal. Louvado seja o nome do Senhor. Gilgal já era lugar da renovação do pacto. Gilgal foi a cidade, louvado seja o nome do Senhor, aonde o Senhor queria renovar as forças. Louvado seja o nome do Senhor. Queria renovar o pacto, queria renovar a comunhão. Louvado seja Deus. Nós vemos, irmão, que o lugar também foi um lugar da celebração da Páscoa, aonde, louvado seja o nome do Senhor, né, irmão, a primeira ocorreu lá no Egito, antes da libertação do povo de Israel, e a segunda no Sinai, né, se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 21, do versículo 1 ao 12, Números, capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Gilgal, irmão, se deu antes da conquista de Jericó. É como eu falei, nós vamos chegar na muralha. Gilgal, ele se deu antes da conquista, irmão, louvado seja o nome do Senhor, de Jericó. Nesta, irmão, aleluia, essa nova geração, nessa nova geração poderosa que o Senhor queria. O Senhor, Ele não queria tão somente que eles entrassem na terra. O Senhor queria que eles verdadeiramente se lembrassem do concerto com o Senhor. A Bíblia diz que hoje, louvado seja Deus, né, irmão, uma celebração que nós fazemos de memória do nome do Senhor é a Santa Ceia. E a Bíblia diz, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que hoje, quando nós estamos ceando, nós fazemos memória do Senhor na nossa vida. Fazemos memória de quando o Senhor, Ele tira o povo de Israel da terra do Egito. Fazemos, irmão, menção que nós estamos ali naquela hora que estamos comendo o pão, né, que simboliza o corpo. Nós estamos bebendo vinho que simboliza o sangue. Nós estamos ali em comunhão com o Senhor. Nós estamos ali fazendo lembrança que o Senhor, ali na cruz do Calvário, Ele se deu por nós para perdão dos nossos pecados, para que hoje eu e você tivéssemos comunhão com Ele.
através da Santa Ceia do Senhor. E o Senhor queria, irmão, que aquele povo não somente tomasse a cidade, mas tivesse um renovo espiritual e entrasse na cidade, irmão, em comunhão com Ele. Porque, irmão, às vezes as pessoas se preocupam tanto com o milagre. Depois do milagre, irmão, quantos deixam o Senhor? Quantos pedem o Senhor uma casa, quando ganha uma casa, não pode mais ir para a casa do Senhor, porque de tanta limpeza, de tanta arrumação, a casa não dá tempo. Quantos pedem o Senhor o carro, mas chega no final de semana, o carro ele tem que atender a família, ele tem que ir para o shopping, ele tem que ir para a praia, ele tem que ir para a festa, e se esquece do milagre do Senhor. Quantos pedem o Senhor, irmão, casamento, depois do casamento, não pode mais fazer a obra do Senhor, porque tem que dar atenção ao marido e aos filhos. Tá certo que a Bíblia diz, né, irmão, que o ministério da mulher é ela ser uma boa esposa, é cuidar dos filhos, é cuidar do marido. Mas quantos irmãos, depois da bênção, depois da vitória, se esquecem de Deus? E o Senhor ali, irmão, ele estava trazendo a memória do pacto, do renovo. Em Gilgal, irmão, o Senhor queria renovar aquele pacto, aquela aliança com aquele povo, porque Deus não quer tão somente te entregar a tua vitória, mas Ele quer que você permaneça em comunhão com Ele. Ele quer que você permaneça em renovação espiritual com Ele. Quantas das vezes o povo é abençoado, recebe a vitória, faz a campanha, depois some e não volta mais, porque já recebeu a bênção, já descansou. E Deus não queria isso para o seu povo. O Senhor queria que o povo continuasse, né, e ali, renovação espiritual, em contato com o Senhor, tivesse, irmão, aquela comunhão com Deus. O Senhor já havia prometido dar terra. Lá no livro de Josué, capítulo 1, o Senhor fala assim: olha, onde colocar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado a terra. Já tinha sido promessa de Deus, irmão, era algo que seria inevitável acontecer, do Senhor não dar, porque Ele já tinha prometido, Ele ia dar a terra àquele povo, mas Ele queria purificar aquele povo, Ele queria experimentar aquele povo. Ele não queria que aquele povo, quando chegasse, louvado seja o nome do Senhor, no lugar da promessa, na hora da queda da muralha, que o povo tivesse de qualquer maneira. Ele queria que o povo ainda estivesse em comunhão com Ele, porque, irmão, você chegar ao lugar da sua vitória, você vai chegar, como eu cheguei em muitas vitórias já na minha vida, mas o Senhor quer que você chegue na sua vitória e permaneça. Porque o difícil, irmão, para Deus não é te dar vitória, não é te abençoar, não é fazer um milagre na tua vida. O difícil para Deus é que o povo tire, irmão, aleluia, aqueles costumes lá do Egito de dentro de si. O Senhor queria purificar o seu povo. É como o pastor Anderson fala, o difícil não foi para Deus tirar o povo do Egito, mas o Egito de dentro do povo. E o Senhor, e ali, irmão, em Gilgal, Ele fez com que aquele lugar fosse chamado lugar da renovação. Aí chegamos agora no capítulo 6, onde o Senhor, Ele fala, irmão, sobre o tempo, sobre as 7 voltas, sobre os 7 dias, sobre as 7 buzinas, sobre os sacerdotes. Irmão, eu vi, conforme louvado seja o nome do Senhor, conforme o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Qual é o tempo de Deus para a sua vida? Qual é o tempo de Deus para a minha vida? Qual é o tempo do Senhor te abençoar e qual é o tempo do Senhor me abençoar? Você sabe, irmão, qual é o tempo de Deus? Qual é o dia, qual é a hora, qual é o ano da sua vitória? Nós não sabemos, mas sabe qual é o tempo de Deus? É ver eu e você hoje de pé fazendo a obra do Senhor. É vendo eu e você hoje evangelizando, jejuando, visitando, cuidando dos enfermos, cuidando das viúvas, cuidando, irmão, dos necessitados, levando a palavra do Senhor. Eu tenho dito isso lá na congregação, que esse ano o que tem ardido no meu coração é evangelizar. O que tem ardido no meu coração é ganhar almas para o reino do Senhor. Porque, irmão, nós não temos que estar preocupados em encher a igreja, nós temos que estar preocupados em encher o céu. Não importa, irmão, se a pessoa que você ganhar para Jesus, se ela vai congregar aqui no Pastor Paulo, se vai congregar ali na Batista, no Alteiro Santo, se vai congregar ali na Assembleia, ali na Ligação, ou se vai congregar, louvado seja o nome do Senhor, na Assembleia de Deus lá na Rodrigues Caldo, ou lá dentro da Rio Grande. O que nos importa é que as almas entrem no céu pela porta. E esse é o tempo do Senhor para a nossa vida. É quando o Senhor Jesus voltar, nos vier nos achar assim como, irmão, fazendo a obra do Senhor.
Você quer ver você rodear essas 7 vezes, você rodear esses 7 dias, você quer ver essa muralha cair na sua vida? É como eu falei para o presbítero, eu falei, será que eu preciso somente falar da muralha? Ele falou, não, entra no tema. Eu falei, o tema eu entro, mas o que eu quero te dizer, irmão, que houve um tempo determinado para Deus na minha vida, e esse tempo qual foi, irmão? Como foi? Quando foi? Esse tempo é hoje, esse tempo é já, esse tempo é agora. Eu tenho que continuar orando, jejuando, buscando, me santificando, me consagrando. Esse é o tempo de Deus para a muralha cair na minha vida e na sua vida. Esse é o tempo de Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque quando eu aceitei Jesus, eu sempre ouvi o Senhor falar que Ele ia fazer uma grande obra na minha vida. E eu não entendia o que era grande obra, porque eu não tinha conhecimento do Evangelho, eu não tinha conhecimento da palavra do Senhor. A única coisa que eu conhecia, irmão, de Deus, era que quando eu tinha 6, 7 anos, eu ia naquelas festas, né, da Igreja Batista, que eles têm um trabalho chamado EBF, que é Escola Bíblica de Férias. E nessa Escola Bíblica de Férias, eu ouvia falar de Jesus, mas como criança, né, até hoje, alguns irmãos aqui me conhecem, sabem disso, a irmã Cláudia, que muito já me ajudou com esse trabalho, né, de criança. A criança gosta muito de ir para a igreja, né, para comer lanche, comer aquele biscoitinho. Naquela época era aquele biscoitinho de maisena com suco de morango, mas irmão, não deixava de ir, era uma delícia ir para aqueles cultos de EBF da Igreja Batista, uma maravilha, né? E cheguei até aqui aos 40 anos, mas não foi uma trajetória fácil, não foi, irmão, porque meus familiares não eram cristãos, eles não tinham Jesus, né? Eu fui nascida e criada numa família, né, espírita, macumbeira, fui criada assim, e agradeço a Deus por isso, porque pôde, irmão, me dar experiência para que hoje eu pudesse estar na casa do Senhor, né, irmão, mais firme, mais convicta, sabendo quem é Deus e quem não é, o que eu quero hoje, né, porque o Senhor, Ele também deixa para Josué lá no livro de capítulo 4, falar para aquele povo, escolhei hoje a quem servais, depois das maravilhas, depois dos milagres. Olha o que aquele povo fez, irmão, se corrompeu, e o Senhor pegou e fala, é por isso que eu falei, Deus não está tão preocupado em te abençoar e te dar a tua vitória e fazer milagre na tua vida. Ele quer que você permaneça firme na presença dEle, fazendo a obra dEle, porque depois da queda da muralha, o povo ainda se corrompeu. Aí lá no livro de Josué, capítulo 24, o Senhor pega, levanta Josué mais uma vez, e ele fala para aquele povo perante a congregação, olha, hoje escolhi a quem se faz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu, irmão, há 23 anos atrás eu não podia dizer isso, que eu e minha casa servíamos ao Senhor. Hoje eu posso dizer, né? Está aqui o pastor Anderson, meus filhos, Raquel, Samuel, que chegou, minha mãe ali atrás. Hoje servimos ao Senhor. O Senhor colheu meu pai salvo para a honra e a glória do nome do Senhor, mas não foi fácil a caminhada. O milagre aconteceu. A muralha na minha vida caiu. Porque quando eu aceitei Jesus, irmão, na minha casa ninguém era crente. Mas passou 1 ano e 7 meses, meu pai aceitou Jesus. Depois, meu pai na caminhada junto comigo, o Senhor foi, separou, colheu ele para a presença, para dormir no seio de Abraão. Mas, irmão, não foi fácil. Quando eu aceitei Jesus, o meu pastor me abraçou, me recebeu muito bem, né? Pastor Jorge de Oliveira, eu tenho ele no meu coração, como meu pastor, meu pai na fé, um homem de Deus, que tem muitos frutos pelo Rio de Janeiro, Brasil. E eu com 3 meses, irmão, na presença do Senhor, fui batizada com o Espírito Santo, falava em mistério, profetizava, entregava visão, revelação e profecia, mas ainda não era o tempo de Deus, irmão, para eu ser consagrada, para eu estar pregando, porque tinha recebido dons. Hoje o tempo de Deus para muitos são esses, né? Eles são batizados, falam em mistério, aí eles querem ser mais do que o pastor, eles querem ser mais do que o presbítero, eles querem ser mais do que o missionário, que a missionária, eles querem ser mais do que o dirigente de oração, a dirigente de oração, não obedecem mais ninguém, eles querem fazer o que eles querem porque já falam mistério e balá, já acham que sabem tudo. Deus fala comigo e acabou. Por isso que eu falei, é o tempo de Deus, irmão, porque o tempo de Deus para a nossa vida é esse, é agora. Mas o meu tempo, quando eu aceitei Jesus e comecei a ser baseado com o Espírito Santo, falar mistério, né? Assim como Deus, os irmãos vão entender por que eu falei quando Deus separou, né, a Josué lá no livro de Deuteronômio e Moisés ainda estava vivo. Quando eu aceitei Jesus e fui batizada com o Espírito Santo, o Senhor me separou para a obra. O pastor falou, olha, eu vou te colocar no círculo de oração.
Aí passou um ano, o pastor me consagrou, mas também não foi para me sentar no círculo de oração, foi para me ir trabalhar lá dentro da cantina, ajudar as irmãs na cantina. Esse era o tempo de Deus, irmão, para minha vida. Batizada com o Espírito Santo, trabalhando na obra de Deus, consagrada ao ministério de oração, mas não assumi o círculo de oração. O pastor falou assim: olha, hoje eu vou te separar que você vai cumprir teu ministério lá dentro da cantina. E eu, irmão, tão somente obediente, dei glória a Deus, aleluia. Hoje em dia, né, irmão, se o pastor falar que vai consagrar o irmão, né, vou te consagrar hoje, colocar ele lá dentro da cantina, ele vai procurar uma igreja melhor para ele poder congregar, porque ele vai dizer que o pastor não está entendendo a obra de Deus na vida dele, né, que o pastor está cego, está perdido, e vai ainda ouvir as profetadas da vida e dizer: olha, o teu tempo lá acabou, e pega a mala e vai embora mesmo. Mas eu não, irmão, o meu tempo é esse. O pastor me colocou lá na cantina e eu fui obedecer ao meu pastor. Depois do período da cantina, irmão, eu fui ser porteira da igreja. E já tinha sido consagrada, irmãos. Fui ser porteira da igreja, como está ali nosso irmão, né? Hoje é presbítero, né, Eduardo, né? Mas ali, irmão, fui ser porteira da igreja, receber as pessoas. Depois disso, tinha um trabalho de criança na minha igreja. Aí o pastor falou assim: agora você vai dirigir a consagração das crianças. Vai lá ajudar as irmãs, sentar ao lado das irmãs, cuidar das crianças. Aí fui dirigir lá junto com as irmãs, né? Não era nem a primeira, era auxiliar das irmãs. E ali, irmão, fui cumprindo meu ministério. Cumprindo meu ministério, irmão, e mediante a caminhada, né? O pastor, né? Eu conheci meu esposo, falei com o pastor que tinha conhecido um rapaz que queria casar. O pastor falou: então, para você exercer a sua vida, continuar cumprindo o teu ministério, você tem que acompanhar o teu esposo. Obedeci meu pastor, fui acompanhar o meu esposo, saí da igreja que eu tanto amava, com tanto pesar, irmão, que assim eu guardo no meu coração até hoje. Mas na obediência do meu pastor, fui acompanhar o meu esposo. Chegando na igreja do meu esposo, né, já fazendo parte, né, do círculo de oração da minha igreja, já estava sentada lá junto com as irmãs de oração, não dirigindo oração, sentada ao lado junto com as irmãs de oração. Aí cheguei na igreja, né, irmão, meu ministério, ali o que aconteceu, a irmã: ainda não é tempo de você dirigir oração. Não procurei sair da igreja porque a irmã não me recebeu no círculo de oração. Eu esperei com paciência no Senhor, consagrada por Deus, mas esperando o tempo de Deus. Não deixava de ir para a consagração, não deixava de ir para os cultos, não deixava de ir para a doutrina, nem para a escola dominical, porque não fui recebida no círculo de oração. Irmão, quem te salva não é ministério, quem te salva é Deus. O tempo é você fazer a obra, o tempo é você caminhar, o tempo é você rodear a cidade, porque no tempo de Deus a muralha vai cair por terra. E no tempo de Deus, irmão, louvado seja o nome do Senhor, chegou o dia de eu ser auxiliar da minha sogra. Fui ser auxiliar da minha sogra, aonde abrimos a obra da restauração lá no Santa Maria. Foi no ano de 1993 para 94, aonde começamos ali aquela igreja na sala da minha sogra. E fui ser auxiliar da minha sogra. Auxiliei a minha sogra, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Até uns 9 a 10 anos mais ou menos, auxiliando a minha sogra, auxiliando o ministério de oração, auxiliando, cooperando com o meu ministério, cooperando com o meu pastor, cooperando com o círculo de oração. Porque, irmão, eu frisei bem o tempo de Deus, o tempo da queda da muralha, e sempre aguardando a promessa que o Senhor iria fazer uma grande obra na minha casa, uma grande obra na minha casa mesmo, na casa onde eu nasci, na casa onde eu morei. Mas eu não via esse tempo se cumprir na minha vida. Eu estava cumprindo o ministério, obedecendo meu ministério, obedecendo meu pastor, caminhando, fazendo a obra de Deus. Casei, mas eu não vi aquela promessa se cumprir na minha vida. Mas nunca deixei de acreditar. Todos os irmãos vinham lá na frente, recebiam vitória, recebiam bênção, recebiam milagre, davam testemunho, e eu estava aguardando o meu. Porque aquele versículo que diz, né, que eu acabei de ler aqui: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu cria que um dia eu ia falar com toda a convicção que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas, irmão, aquela muralha ainda não tinha caído na minha vida. Eu precisava continuar dando voltas, eu precisava continuar rodeando, eu precisava continuar fazendo a obra, eu precisava continuar me santificando, eu precisava continuar renovando o pacto, eu precisava continuar fazendo menção da memória dos milagres que o Senhor já havia feito. Porque muitas das vezes, irmão, em meio às trajetórias, em meio às lutas, pedradas, calúnias, difamação, a perseguição, a gente se esquece dos feitos do Senhor.
mas o tempo de Deus, irmão, ainda não tinha chegado na minha vida. E ali, irmãos, para honra e a glória do nome do Senhor, no ano de 99 para 2000, começamos uma oração, aonde um irmão foi lá em casa, né, o presbítero Marco Dantas, e ali orando junto com a minha família. Ele foi lá em casa e recebeu uma vitória mediante ao seu emprego. E quando ele recebeu essa vitória, ele passou a trazer outros irmãos para receberem oração. E quando nós demos por nós mesmos, né, vimos que toda semana já tinha vindo mais pessoas para receber oração. Toda semana ia aumentando o número de pessoas. E nós sempre fomos, assim, vamos dizer, temos a nossa vida espiritual com Deus, mas também precisamos, irmão, usar a nossa razão. E eu estava ainda morando dentro de uma casa que ali nem todos eram cristãos. Minha mãe ainda não tinha aceitado Jesus nessa época. Então eu precisava continuar dando volta e não podia parar de fazer a obra de Deus. Pedi a minha mãe consentiu, né, em separar a varanda da casa dela para que nós pudéssemos estar ali reunindo, né, e fazendo culto uma vez por semana, né, irmão? E ali pedimos sempre as pessoas que continuassem nas suas igrejas. E de uma vez por semana foi passando 2 vezes por semana, 3 vezes na semana, e entregamos aquele trabalho, né, ao nosso pastor, né, que na época era o nosso pastor Samuel, pastor presidente do ministério de Copacabana. E o pastor, né, irmão, debaixo da bênção do meu pastor, né, já nessa época, o pastor Samuel estava congregando, como eu falei outrora, na igreja do meu esposo. Ele era o pastor presidente e entregamos o trabalho para ele. Entregamos o trabalho, o pastor enviou o obreiro, abençoou, e ali, irmão, se tornou um ponto de pregação. Porque eu parei, irmão, no lugar, né, da vergonha haveria dupla honra. Porque eu preguei isso, irmão. Porque em outrora, aonde era a casa, aonde serviam aos demônios, aonde baixavam espíritos imundos ali, aonde havia vergonha, passou a ter dupla honra, porque passou a ser a casa de Deus. Passou a ser uma casa de oração. Passou a ser uma casa chamada Casa do Senhor, aonde vidas, irmãos, estavam sendo libertas, transformadas, curadas, restituídas pelo Senhor. Por isso que eu frisei bem, falei, irmão, lá na frente os irmãos vão entender porque eu estou pregando isso. Porque para ver a quebra da muralha na minha vida, como hoje os irmãos ainda vão entender, eu tive que passar por tudo isso. E eu, irmãos, pela misericórdia do Senhor, meu esposo ali debaixo da obediência também do pastor, né, surgiu um irmão na nossa congregação, dentro de um desses nossos cultos, e o irmão anunciou que tinha um local, né, aqui na estrada da ligação, número 417, que é onde seria um bom local, 617, aonde seria um bom local para que nós pudéssemos estar reunindo e tirando, né, ali aquela semente dali e plantando aqui na estrada da ligação, aonde daria muitos frutos. E uma coisa que eu sempre pedi ao Senhor, que quando Deus tirasse aquele trabalho de oração daquela casa, que antes era somente oração, passou a ser ponto de pregação, depois passou a ser subcongregação, que quando, irmão, o Senhor retirasse dali, porque o trabalho estava crescendo, que não fosse para um lugar que um lado tivesse outra igreja. E o Senhor nos colocou assim num lugar bem árido, como eu preguei aqui, num deserto, um lugar bem árido, seco, aonde não tinha igreja, que foi na estrada da ligação. Foi ali, irmão, plantada e estabelecida pelo Senhor, a Assembleia de Deus no ministério, né, de Copacabana, no número 617. E continuei eu, irmão, aguardando a promessa, que era de que, como eu falei aqui antes, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Essa muralha precisava ser derrubada, precisava ser quebrada na nossa vida. E continuamos, irmão, fazendo a obra de Deus. Por isso que eu falei, Deus não está só se importando com você receber hoje o teu milagre, não. O Senhor quer que você continue na sua caminhada. O Senhor quer ver o que você vai escolher. Se você vai escolher servir a Deus somente pelas bênçãos ou servir a Ele por obediência e amor. E ali, irmão, pela misericórdia do Senhor, quando foi agora no ano de 2010 para 2011, eu recebi uma grande vitória da parte do Senhor, que foi aonde essa muralha, irmão, caiu na minha vida. Essa muralha que pôde se cumprir essa palavra agora na minha vida, né? Depois dado com o ministério, depois já de ser consagrada missionária, depois de já estar dirigindo oração, depois de já, irmão, poder ter tido, aleluia, uma trajetória ministerial, o Senhor cumpriu a promessa
promessa dele na minha vida, que é onde chegou no ano de 2011, né, janeiro de 2011, minha mãe me pedindo para que ela pudesse estar visitando o culto em nossa igreja. Essa é a minha maior vitória. É a muralha que precisava ser derrubada na minha vida. Porque quantas das vezes, irmão, nós estamos aqui pregando, e como eu falei, no início eu não vim pregar a mim mesmo, eu vim a pregar a Cristo. Mesmo com a minha saúde debilitada, não vim pregar a mim mesma, como eu falei, eu vim pregar a Cristo Jesus. E o Senhor, Ele me fez essa promessa, que essa muralha, irmão, ela ia cair na minha vida. Mas ela, por isso que eu falei do tempo, ela não levou um dia, nem 2 dias, nem 2 anos, nem 3 anos. Ela levou 22 anos para se cumprir na minha vida. E eu nunca deixei de acreditar. Embora que aos meus olhos parecia impossível, aos olhos de quem conhecia minha mãe parecia impossível, mas para o nosso Deus, irmão, nada é impossível. E essa muralha, irmão, caiu na minha vida. Mas para ela cair na minha vida, eu precisei dar essas voltas em volta dessa cidade, como esse povo. Eu precisei ser renovada pelo Senhor. Eu precisei, irmão, deixar, aleluia, essa trajetória da onde muito eu fui humilhada. Eu costumo dizer que a rua que eu moro, ela parece uma passarela. Porque todos que olham lá de cima vê a minha casa lá embaixo, né? Quem vai na rua onde eu moro sabe. É uma descida. Então tudo que acontecia na minha vida, todos os vizinhos viam, desde lá de cima até lá embaixo. Quantas das vezes me mudei daquele lugar por causa de provas, de lutas, de perseguições, confusões, que no meu entendimento humano, como eu preguei aqui antes, eu não aceitaria, mas no sobrenatural de Deus, era ali que o Senhor queria operar milagre, era dali que o Senhor queria fazer, irmão, surgir uma igreja, aonde, irmão, outrora eu não entendia o motivo das lutas e das perseguições. Mas enquanto eu não estava entendendo, mesmo assim Deus estava trabalhando na minha vida. Talvez o povo de Israel não entendeu, porque eles tinham que passar por Sitim, porque eles tinham que passar por Gilgal, porque eles tinham que passar pelo meio do rio, porque eles tinham que tirar as pedras do meio do rio. Talvez eles não entenderiam. Talvez Josué muito menos, que ele não se via capaz, como eu hoje também não me vejo capaz, na minha concepção, humanamente falando, não me vejo em condições de poder estar hoje aqui em cima dessa tribuna com um título de missionária, fazendo a obra do Senhor. Mas assim como o Senhor escolheu a Josué, o Senhor escolheu a mim, escolheu a você. Josué não estava acreditando na sua capacidade, tanto que o Senhor falou para ele: olha, tem bom ânimo, se esforça, porque eu serei contigo. Ainda que você pense que você não vai conseguir, ainda que você pense que você não vai alcançar, ainda que diante dos teus olhos não vai acontecer, essa muralha ela já caiu por terra, porque quem te prometeu foi o Senhor, e Ele é fiel, igreja, para cumprir com as suas promessas. Por isso que eu falei do tempo, porque o tempo, ele fez, irmão, muita importância na minha vida. Mudou minha personalidade, mudou meu caráter, mudou meu modo de viver. O tempo de Deus na minha vida chegou quando eu vi a promessa se cumprindo na vida da minha mãe. Porque a Bíblia diz, irmão, que quando nós aceitamos o Senhor, até a nossa 3ª e 4ª geração é perdoada dos pecados. E por isso, irmão, eu creio que toda agora a minha parentela, né, toda essa geração, né, que veio do meu pai que dormiu no Senhor, e agora minha mãe, eles também irão alcançar a promessa. A promessa vai chegar até eles, porque Deus vai fazer cumprir. Eu via, irmão, no meu entendimento, que não era só, aleluia, necessário eu estar na presença do Senhor, mas meu pai e minha mãe também precisavam vir para a presença de Deus, para que toda maldição que outrora, aonde eu nasci, como eu falei anteriormente, aleluia, onde eu fui criada, tivesse dupla honra. E a minha mãe passou pelo vale da sombra da morte no hospital. E eu ali, irmão, para encurtar, para finalizar, e eu ali, eu achei, né, no meu entendimento humano, que ela iria para aquela cirurgia e talvez não voltasse mais. Mas eu falei para ela, eu falei: mãe, não importa, né? A Bíblia diz que não importa se nós vamos entrar no céu sem uma perna, sem um olho ou sem um braço, mas o importante é nós entrarmos no céu pelas portas.
Porque o que adianta a gente com a nossa perna, com o braço, com tudo perfeito e caminhar com tudo isso para o inferno? O importante hoje, irmão, é que minha mãe foi para a cirurgia, retornou e continuou, para que hoje, através de testemunho vivo da vida dela, eu não voltasse só do hospital e dissesse assim: ah, minha mãe lá no hospital, glória a Deus, daqueles que ainda têm oportunidade, irmão, de lá no leito de dor aceitar Jesus e ir salvo, glória a Deus. Mas pelas humilhações que eu passei naquela rua, era necessário que minha mãe voltasse e desse testemunho do poder de Deus. Porque quantas das vezes eu passava com a Bíblia debaixo do braço e minha mãe estava no samba? Quantas das vezes eu com a Bíblia debaixo do braço, minha mãe estava no pagode? Quantas das vezes eu indo para a igreja, minha mãe indo para o carnaval? Hoje a rua tem que ver que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Tua voz, ó Deus, eu abro os meus ouvidos pra te ouvir. Eu vou sair de onde eu estou, irei partir pra onde me enviar. Eu sei que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar, mas no final eu sei vou avistar a terra que emana leite e mel. Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico o meu eu. Tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Como Abraão ouviu tua voz, ó Deus, eu abro os meus ouvidos pra te ouvir. Eu vou sair de onde eu estou, irei partir pra onde me enviar. Eu sei que provações vou enfrentar, deserto e escassez vou encontrar, mas no final eu sei vou avistar a terra que emana leite e mel. Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico o meu eu. Tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico o meu eu. Tudo novo se faz, nova vida com meu Deus.
abro mão do meu eu, de tudo que há em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. De tudo que há em mim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixo tudo pra trás, mortifico meu eu, tudo novo se faz, nova vida com meu Deus. Com olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade, a adoração. Como um filho eu quero abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua alma, eu quero tocar onde um filho toca. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade, a adoração. Como um filho eu quero abraço, me envolver em tua graça. Eu não quero tocar só na tua aula, eu quero tocar onde um filho toca. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque,
ajuda. Apenas a igreja se rende. Apenas um toque. Aonde? No seu coração. A igreja se prostra. A igreja se rende. Um toque. Só um toque. Um toque. Toque agora, Senhor. Toca o nosso coração. Toca, 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 Deus. Toque agora. Toca a nossa alma. Toca a nossa sede. Toca o nosso corpo, Deus. Com apenas um toque. Vem tocar tua igreja nesse lugar. Toca, Deus. Com um toque, meu Senhor.